Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos. Mais uma vez venho apresentar a leitura do Livro dos Espíritos em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui no canal e também lá no grupo dos amigos do Centro Espírita, para estudarmos juntos este livro tão importante da codificação, que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 8 da Emancipação da Alma. Hoje eu vou falar da pergunta 439, 40, 41 e 42. Então, nesse momento, eu vou convidando a todos para a gente encher a nossa mente de coisas boas, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo do fundo do coração por mais essa oportunidade, e vamos falar a oração da nossa Mãe Santíssima, que abre sempre os meus trabalhos, as minhas leituras, pois eu tenho muita confiança na nossa Mãe e peço a ela que clareie nossas mentes e que possamos absorver da melhor maneira as lições que aqui vieram nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. E vamos pedir também que mesmo que ao longe possam nos assistir as correntes benfeitoras de luz, de paz, de amor, tanto as que tem nas nossas casas, que faz a limpeza das nossas casas, como também lá do Centro Espírita. Muito bem, então, da emancipação da alma, pergunta 439. Qual a diferença há entre êxtase e o sonambulismo? O que é êxtase, né? Êxtase, segundo o dicionário, é um estado emocional em que o indivíduo se sente fora de si ou em transe, caracterizado pela manifestação extremas de vários sentimentos, como o prazer, a alegria, o medo, etc. O estado de êxtase costuma ser provocado em reação a um estímulo emocional bastante intenso, arrebatamento do espírito, elevação, contemplação do que é divino, sobrenatural, maravilhoso. E aí, frente à pergunta 439, os espíritos respondem: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático ainda é mais independente. O êxtase é verdadeiramente um sonambulismo mais profundo. O espírito, nesse transe, é mais independente. Por isso, pode, com mais segurança, ouvir com mais perfeição as coisas de Deus. Podemos analisar a vida dos grandes sábios e numerosos místicos que ficavam em êxtase com facilidade, entrando assim em comunicação perfeita com os benfeitores espirituais. Então aqui eu também, como fala da palavra estático, eu também peguei aqui a tradução do estático segundo o dicionário: elevado em êxtase, arrebatado, absorto, caído em êxtase, causado por êxtase ou que envolve êxtase, encantado, elevado, maravilhoso, ou seja, a pessoa fica totalmente em transe, ou dormindo, ou alguns que têm o dom, acordado. Isso é o estático junto com o êxtase. O êxtase
ele é o estado emocional do indivíduo, e a estaticidade, o estático, né, ele pode ser provocado, pode cair em transe. O espírito do estático, com tal exercício, assume de certa forma perfeito controle das suas faculdades e passa a viver os dois mundos, sentindo os dois ambientes na sua normalidade, que nos cabe estudar. Jesus Cristo era hábil neste transe, no entanto, o seu estado suplantava a de todos os outros, por ter ele completa consciência das suas faculdades altamente desenvolvidas, exercendo seus dons quando e quando pretendia, na mais perfeita tranquilidade. Pergunta 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam, donde lhe nasce o desejo de lá permanecer. Há, porém, mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. Aí tem um comentário do Miramês. O espírito do estático vê mundos adiantados e sente a vontade de neles habitar. O seu desejo é tão grande que ele poderia desencarnar se não fosse a assistência dos benfeitores espirituais que o atendem. Pelos compromissos assumidos desde o início de sua reencarnação da Terra. Todavia, mesmo que estivesse permissão para ir para um mundo de alta elevação moral, ele não o poderia, dado a sua evolução, não suportar esta moradia. Para reencarnar em um mundo altamente evoluído, necessário se faz que tenhamos a evolução para tal empreendimento. E por isso não é permitido que o estático entre em transe para observar esses mundos sempre, pois poderia passar a atrofiar o seu corpo e acabar desencarnando, quando então não iria para aquele mundo que desejava, porque não basta somente o desejo, é preciso que seja igual aos que ali se encontram. Então aqui ele está explicando que se a gente se desencarnar em transe, não quiser mais voltar e acabar desencarnando, não, a gente não vai ficar naquele lugar exatamente que a gente está naquele momento, porque seria tipo um suicídio adiantado, né? Seria adiantar a sua morte aqui na Terra. Então não é aconselhável, não acontece porque as pessoas que estão em volta ali da pessoa em transe faz ela voltar, né? A gente tem métodos para isso, através da oração, através de pedidos, e até de algumas vezes de colocar a mão na pessoa. A gente não gosta de colocar a mão nas pessoas porque se torna uma coisa mais íntima, né? Não é aconselhável. Mas quando a pessoa está num transe muito profundo e ocorre esse risco, a gente pode sim massagear a epífase da pessoa, os lóbulos aqui, né? A epífase, e através dessa massagem que a gente vai fazendo, que é um passe de contato que a gente não costuma fazer, a gente vai pedindo aos benfeitores para tirar aquela pessoa daquele transe profundo. Pergunta 441. Quando o estático manifesta o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente, não o retém o instinto de conservação? Resposta: isso depende do grau de purificação do espírito. Se verifica que a sua futura situação será melhor do que a vida presente, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra. Aí tem um comentário aqui, a gente acabou de falar que isso é quase que impossível, né? Pode acontecer, mas é difícil, só se essa pessoa estiver muito elevada mesmo, já estiver consciência de onde ela vai ficar. Aí ele comenta aqui, o Miramês: o estático pode manifestar o desejo de desencarnar no momento do trânsito, porque às vezes contempla mundo felizes. Se ele passa na Terra por certas provas, respirando o ambiente de duras consequências, pode deixar-se levar pelo desejo de romper os laços que o prendem ao corpo físico,
Porém, os que o cercam não o deixam e usam os seus recursos para fazê-lo voltar ao domínio da matéria. Se ele está encarnado, tem uma tarefa a desempenhar e, partindo os laços antes do tempo, seria um suicida e, comparado como tal, a sua consciência o castigará de sorte a pedir sua volta ao mesmo mundo, separando as faltas cometidas e piores condições do que antes. Pergunta 442. Se deixasse o estático erguer a si mesmo, poderia a sua alma abandonar definitivamente o corpo? Aí a resposta: perfeitamente, poderia morrer. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá, onde vê que seria feliz, consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Foi aquilo que eu acabei de falar agora, que a gente induz a pessoa a voltar, porque ele está encarnado, não pode ficar lá, né? Então aqui tem um comentário do Miramês também. O espírito em transe estático poderia, desejando fortemente, abandonar definitivamente o corpo. Porém, se for evoluído, ele não pensará dessa forma, por conhecer as leis naturais formuladas por Deus para a harmonização da criação. O espírito elevado comunga uma paz universal e conhece todas as leis. O erro é ambiente somente para a ignorância, e é por isso que a doutrina espírita vem mostrando Jesus na feição grandiosa de sua inteligência e do seu amor para com toda a humanidade, para que não se percam as oportunidades proporcionadas aos que se encontram na Terra, movendo-se em corpos materiais. As leis nos falam que, contrariando-as, voltaremos com mais dificuldade para obedecê-las depois. Repetir o ano na escola é fator de ignorância. Todas as repetições nesse sentido é perda de tempo que poderia ser gasto em atividades de grande proveito. Há muitos suicidas que sofrem da dor do arrependimento. Deus não os tolhe seu livre-arbítrio e dá uma lição ao aluno afoito. Busquemos os exemplos dos grandes mártires do cristianismo, colhendo deles as bênçãos da serenidade em todas as suas provas, recolhendo forças para as nossas necessidades. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, pois Ele é o Senhor de todas as coisas, sabe mais do que todas as criaturas juntos, é onisciente dentro do pensamento como Criador de nossa parte. Torcemos os impulsos santos, sofrendo por nos desviarmos da verdade. O Senhor nos dá a liberdade de tirarmos a nossa vida física, mas nos entrega a responsabilidade do que nos poderá acontecer por estes gesto de gesto de ignorância, você tirar a vida. Então é isso, né, pessoal? A lição de hoje é até aqui para mim. Agora eu convido a todos para nos harmonizarmos, né? É hora de doarmos, né? Fazer as vibrações, é hora de a gente vibrar. Vamos primeiramente pedir a Deus, a Jesus e a todas as entidades de luz que possam nesse momento colocar nas águas das nossas casas o remédio invisível, que é o remédio que vem da mão de Deus, da mão de Jesus, magnetizando e fluidificando para que possamos nos beneficiar com a cura através das águas. E vamos vibrar. Vibrar é emitir pensamentos de amor, paz, harmonia, prosperidade, alegria, entre outros, em favor de nossos irmãos, sob amparo do Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade. Podemos vibrar pela paz no mundo, em nosso país, em nossas cidades, em nossos lares.
pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, pela unificação e purificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos e pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem. Vamos vibrar pela harmonia dos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização entre nossos desafetos, pela proteção e amparo aos idosos e crianças abandonados, pelas pessoas presas em camas, acamados, doentes, pelo livramento de guerras, pelo livramento de catástrofes naturais e também catástrofes causadas pela ação do homem. Vamos vibrar com muita fé pelo reequilíbrio e equilíbrio do clima do nosso planeta e vibrar por nós mesmos. E dessa forma, muito elevados que estamos, damos graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E vamos fechando então o culto, o Evangelho, a leitura desta noite com oração de cura, com oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor. De teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Uma ótima semana a todos, com muita paz, muito amor, muita proteção divina. E fiquem todos com Deus. Muito agradecido estou por estarem acompanhando a leitura com a gente. Fiquem todos com Deus, graças a Deus, graças a Deus.